eu sei que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor no meu coração. Os manjares eu abro mão, os palácios eu quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é lhe obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Boa noite, família, boa noite você que está aí nos vendo, né? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Nós estamos aqui para fazer mais uma vez uma live aí, para levar até você a palavra do Senhor, para levar até você aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Nós já oramos e cremos que o Senhor já está aí realizando a sua vontade. Chega mais, chama mais 300 aí e vamos fazer parte dessa noite conosco, Radassas. É isso aí. Mas tem homem também na sala, não tem problema, viu? Pode ficar na sala, essa palavra é para você também, homens. Amém? O tema desta noite é: estamos no escondi? Aê! Estamos no esconderijo de Deus, amém? Não há lugar melhor para estar, que é no esconderijo de Deus. Nós não estamos em quarentena, nós estamos no esconderijo. Vamos tratar essa quarentena como o esconderijo de Deus. Diga para quem está aí com você: Deus está nos escondendo. Glória a Deus. Deus está escondendo está escondendo a sua família, está escondendo as nossas vidas, viu? Então nós vamos hoje falar um pouco sobre Salmo 91, vamos falar sobre oração, e eu quero deixar aqui as minhas queridas amigas, irmãs em Cristo, né? As nossas radaças, aí tem uma radaça aqui mestiça, mas ela é uma radaça também. Pastora Jussara, né? Tem a Sandra, a Liliane, cada uma vai dar um oi aí para vocês, uma boa noite. Boa noite, gente. A paz do Senhor. É um prazer estar com vocês. E fiquem ligados, hein? Que hoje a coisa vai ser boa, hein? Boa noite, meninas. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que você possa ficar atenta aí naquilo que vai ser falado. É muito sério. Amém? Mais uma noite aí com o Senhor. E que você possa aproveitar cada momento. A gente está aqui também, vai aproveitar muito esse momento, tá? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Boa noite, meninas, graça e paz. Como diz a pastora Kelsey, né? Nós vamos estar direcionando você nessa noite ao caminho do esconderijo, né, pastora? Estamos muito felizes. Fica ligadinho em tudo aquilo que Deus tem para nós nessa noite, amém? Aleluia! Então aí, você viu aqui que a bancada tá uma bênção, né? A bancada das mulheres, o Saraiva não tá aqui para me ouvir, mas olha a minha bancada aqui hoje, ó, tá top.
falar das coisas de Deus é muito precioso, né? E é o que eu falei hoje à tarde. Falar de Deus é falar de algo muito santo, muito especial. É um Deus que é tremendo, é um Deus que é maravilhoso, um Deus que é digno de toda a glória, de toda a honra. E esse salmo, ele fala da segurança que temos em Deus, né? O título dele é A Segurança daquele que se refugia em Deus. Eu não sei se você já esteve em algum local, algum lugar onde você precisou de um abrigo, né? Eu lembro na minha adolescência, não foi muito longe não, foi logo ali. A minha adolescência, quando eu era adolescente, foi logo ali, não foi muito longe não. Eu saí com umas amigas e a gente estava toda produzida, linda, maravilhosa, né? Não é difícil também eu ficar, é muito fácil. E a gente estava e de repente caiu um pé d'água, mas um pé d'água, e foi no Gonzaga ali, né? Mas pensa, não tinha um lugar para a gente se refugiar, porque estava tudo fechado, né? Então não tinha mesmo, era só algumas árvores, né? E naquele dia eu lembro que borramos tudo, molhou tudo, e a gente não tinha um lugar aonde se esconder, né? E é terrível isso, você não ter aonde se esconder. Aí a gente até brincou e falou, vamos tomar banho de chuva mesmo, acabou o nosso esquema e tomamos banho de chuva e voltamos para casa, às 3. Então assim, quando a gente precisa de um esconderijo e a gente não tem um rumo e não tem aonde buscar, é muito difícil. Agora, nós que conhecemos a Cristo, nós temos sim um lugar de esconderijo, e esse lugar é em Deus. Esse lugar é em Deus, aonde Davi recita esse salmo, ele canta essa canção, porque é uma canção, né? E nós vamos falar um pouquinho dele, amém? Se você tem sua Bíblia, quer acompanhar, acompanhe aí comigo a leitura do Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estará seguro. A sua vida é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todo o caminho, pois ao caminho ele te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão, aos filhos do leão, e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele está falando de Deus mesmo. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e livrá-lo-ei e o glorificarei. Ele primeiro livra e depois ele é glorificado.
Aleluia. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Esse salmo é maravilhoso, é uma canção linda, né, de expressão de toda uma segurança e um refúgio e confiança naquele que nós cremos que estamos seguros, né? Por isso que o tema dessa noite é Estamos no esconderijo, que é o nosso Deus. Amém? Nós vamos aí estar falando de alguns versículos que marcam o Salmo 91. Antes, nós vamos falar de uma oração que o nosso mestre querido nos ensinou. Jesus, ele sempre quis ensinar o povo, a nós, e deixar para nós a respeito da oração. A oração é algo precioso, né? Existe um escritor que ele descobriu algo tremendo e ele quis registrar no seu livro. E até um escritor desconhecido, mas ele descobriu algo incrível. Vocês sabem o que é? Incrível. Ele descobriu assim dentro da vida dele cristã e fez questão de escrever no livro, só que ele pôs assim, autor desconhecido. Sabe o que ele descobriu? Que o crente precisa orar, orar e orar. Não tem outro método para a gente ser um vencedor. Não tem outro método para mim conhecer mais de Deus. Não tem. É o que eu falei. O estudo da palavra, a faculdade que você faz, o seu seminário, né? O que você aprende numa EBD, o que você aprende vamos dizer, qual outro seminário, congresso, tudo isso é válido? É válido. Só que essas ferramentas só vai ser válidas se você colocar em prática a oração e a busca. Só o conhecimento não adianta. Eu conheço muita gente que tem muito conhecimento, mas a presença de Deus está longe dele. A presença de Deus está longe dele. Ele conhece, ele sabe muito bem, ele sabe onde estão os versículos, ele sabe onde encaixa versículo com texto, ele sabe rebater a palavra de Deus, mas oco da presença. A presença faz toda a diferença num homem e numa mulher de Deus. Então não basta você ser vaso sem o azeite. Você tem que ser o vaso e tem que ter o azeite. Amém? Então nós vamos ouvir aqui pela pastora Jussara essa oração que o nosso mestre deixou para nós. A oração se encontra em Mateus, capítulo 6. A gente vai estar lendo do 6 ao 13, amém? Que diz assim o versículo 6. Ou melhor, capítulo 6, a gente vai estar lendo do 6, do 9 ao 13, né? Que diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. E aqui a gente vê o nosso próprio Jesus, né? Falando, mostrando pra gente sobre a oração. E alguns tópicos que eu separei aqui é que ele fala, né? Santificado seja o teu nome. Ele está chamando a gente aqui, né? Para a gente ter que adorar o Senhor. E a gente vê nos dias de hoje muitas pessoas ainda colocando um véu e tentando costurar, né? E a gente sabe que esse véu já foi rasgado e a gente tem o acesso direto. E o único acesso direto com o Senhor é a oração. Aqui é um modelo do próprio Deus para nós. Tem gente que não vai orar exatamente da forma que está aqui, mas já tem um caminho, né? Primeiro o quê? Glorificar, exaltar o nome do Senhor. A Joyce Maia, ela sempre fala
fala, né? Eu tenho filho, eu tenho 3 filhos, Pablo, Pedro e a Dani. Quando ele vai pedir uma coisa para a senhora ou para mim, nosso filho, o que ele faz, né? De olho, mãezinha linda, né? Exalta a mãe, depois me empresta o seu carro, mãe. Aí a mãe lá, né? Pega a mãe no colo. E a mãe presta, né? E assim é o nosso Deus. Não só chegar pedindo, né? Senhor, tu és tudo na minha vida, tu é o único. É o único que pode fazer. A gente chega e ele vai nos ouvir, né? Exaltando o nome dele. E a submissão também, né? Porque não adianta querer e não estar enquadrado dentro das leis, né? Ser submisso, tudo aquilo. No final, fala o quê? Seja feita a tua vontade, né? E a gente tem que entender isso. Que muitas das vezes a gente não vai ter oração ouvida, né, pastora? Todas as suas orações já foi respondida? Tem isso também. Mas isso não significa que ele não está ouvindo, mas tudo tem um tempo determinado, né? Porque ele vê que aquilo, de repente, naquele momento não é o momento de ser respondido, mas a gente tem que continuar buscando, sabendo que ele está pronto a nos ouvir, né? E nos dai hoje, né? Nos dai hoje o nosso pão de cada dia. O nosso Deus é o Deus da provisão, né? A gente tem que descansar no Senhor. Temos que aprender que ele é o nosso pão de cada dia. Amém? E o pedido, né, de perdão, que é onde chega aí, né? Perdoa as nossas dívidas assim como nós. Será que é assim, né, pastora? Na realidade. E é uma oração completa, né? Se a gente for pegar por termo, né? A oração, submissão, pedido de perdão, né? Liberação de perdão, pedido de proteção, tudo está incluso dentro dessa oração de Salmo 6, né? De Mateus 6. Então, que você fique com essa palavra e busque mais, a pastora vai dar mais clareza sobre isso, né? Que é o caminho. O Pai Nosso é uma das orações mais conhecidas da Bíblia, pois foi ensinada aos discípulos pelo próprio Jesus. Não foi qualquer um, foi o mestre que nos ensinou, né? E ele começa falando ali, não adianta gritar, se aparecer, sendo que foi aquilo que a pastora falou. Por dentro não condiz, tem que ser de dentro para fora. Amém? Aqui a gente vê que também tem um cuidado de Deus com a gente, né? Que aqui fala, como a pastora falou, que ele não deixa faltar os nossos alimentos, né? Que todo dia ele está ali provendo nas nossas vidas, né? E uma coisa também que me chama a atenção aqui é que ele fala que perdoa as nossas ofensas. Se a gente for ver no dia a dia, quantas vezes a gente ofende a Deus ou entristece o coração dele, né? Às vezes na atitude, numa palavra. Quer dizer, as misericórdias do Senhor, eles estão sobre as nossas vidas todos os dias, a todos os momentos, né? E por mim, assim, eu falo e eu agradeço muito a Deus, porque como a gente é pecadora, né? Às vezes eu fico me questionando, falo, Senhor, eu poderia ter feito mais e não fiz, né? E é como esse salmo está falando aqui no versículo 12, né? Que ele perdoa as nossas ofensas. Eu sou muito grata a Deus por isso. Amém. Amém. Essa oração que o Senhor nos ensinou é algo que a gente vê que é muito simples, né? Mas quando a gente vai levar para a prática, a gente sabe que é bem difícil, né? Porque aqui está falando, Senhor, que seja feita a tua vontade. E muitas vezes a gente quer que seja feita a nossa vontade, não a de Deus. Mesmo sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mesmo assim, quando acontece algo que sai do controle das nossas mãos, a gente sempre acha que não é Deus, né? Então aqui está falando claramente que seja feita a tua vontade, porque a vontade de Deus ela é perfeita, né? E precisamos acreditar nisso, mesmo que seja algo de ruim que aconteça conosco, ou que Deus permita algo que vai fazer a gente chorar. Se Deus permitiu, é porque algo Ele quer nos ensinar, né? Então temos que entender que temos que levar como uma lição, aprender com aquilo também, né? Porque isso é muito importante, né? Glória a Deus. Você está aí ouvindo a respeito de Mateus 6, 9
que fala a respeito da oração, a oração que Jesus deixou para nós, né? Um modelo de uma oração, como a Jussara disse aqui, é o início, né? É um empurrão, ó, vai por esse caminho, que é esse caminho que eu quero que vocês estejam, né? E eu gostaria que vocês aí pudessem comentar alguma coisa, né? O que vocês pensam também de Mateus 6. Se você costuma a orar essa oração, o que você pensa disso também? Pode colocar aí os seus comentários, que é bom a gente também interagir. Amém? Eu gosto de interagir aí com vocês. Participe, eu estou vendo que tem uns aí que já estão participando, né? E que você possa aí participar. Vamos ver aqui o Naldo, Bispo Naldo ali de São Paulo, falei com ele hoje. Deus te abençoe, Bispo, Deus abençoe sua vida, viu? Muito bom ter aqui conosco a sua família aí assistindo a live aí das Radassa, isso aí. E ver homens aí junto conosco é bênção, né, meninas? Glória a Deus. Márcia Gomes, é isso aí, vamos agitar as mulheres. Amém? Se você quiser colocar alguma coisa, pode colocar. Alguns pontos que eu vejo, Jesus, ele é muito, muito claro a respeito de como nós devemos orar. Nós vemos no capítulo 6 que ele fala que a gente não pode ser como um hipócrita, né? A gente não pode fazer de conta ou se não maquiar uma vida de oração, né? A gente não pode viver assim, porque nós estamos lidando com Deus que tudo vê, tudo sonda, tudo escuta, né? Então eu não posso dizer que eu sou e na realidade não sou, né? Orar de pé, orar gritando e na realidade não é nada daquilo. Ele também fala aqui, mas tu quando orar, entra no seu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu Pai. Muitas vezes nós não vamos ter tempo de entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar. Mas nós temos o nosso coração, nós temos a intimidade com Deus, o nosso secreto com Ele. Nós podemos orar, irmãos, em qualquer lugar, contanto que Ele tenha a liberdade de usar a sua vida e falar com você. Eu posso orar dentro do carro, eu posso orar caminhando, eu posso andando de bicicleta, parada, eu posso orar em muitos lugares. Não existe um lugar e nem maneira específica. Foi o que eu falei à tarde. Não está escrito na Bíblia, olha, você deve orar de joelho. Não. Jesus, ele orou de joelho, ele orou sentado, ele orou de pé. Então, não existe uma regra de maneira como eu devo orar. Não que de joelho não seja bom, é bom. Mas eu só vou ser uma mulher de oração se eu tiver calo no joelho? Não, irmã. Não, irmão. Não. Esse tempo já passou. Esse tempo de religiosidade, Deus não quer, não. Não adianta muitas vezes eu ter calo no joelho e ter um coração amargurado. Um coração cheio de dívidas, de ofensas dentro dele. E não perdoar e nem receber o perdão do irmão. Porque tem essa, né? Tem aquele que não perdoa e tem aquele que também não recebe o perdão do outro. Se acha tão santo que ele não é merecedor de receber ou dar o perdão. Então nós precisamos vigiar. Jesus, como a Sandra falou, ele é muito simples, tanto na sua pregação quanto no seu ensino. Aqui no verso 10, ele fala assim, olha, venha o teu reino, né, para a gente orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Quando eu penso nesse versículo, ele está falando, Senhor, eu tenho que chamar à existência o reino de Deus. O que tem no reino de Deus? Você tem que entender o que tem no reino de Deus. No reino de Deus tem, vamos supor, guerra, tem mentira, tem falsidade, tem inveja,
tem fornicação, tem prostituição, tem adultério. No reino de Deus, o que que tem, irmão? Tem paz, tem graça, tem fidelidade, tem mansidão, tem perdão. Eu tenho que trazer, venha o teu reino sobre a minha casa, venha o teu reino na minha vida, venha o teu reino no meu coração. Quando eu chamo a existência desse reino, eu estou chamando as coisas de Deus para mim. Eu estou chamando as coisas de Deus para minha vida, para minha casa, para minha realidade que não é boa, mas o reino dele é bom. Aleluia! E quando ele diz, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Muitas vezes não queremos perdoar, muitas vezes não queremos orar, muitas vezes não queremos falar com a outra pessoa, muitas vezes não queremos dizer, olha, eu errei, eu estou errada, eu falhei, eu não devia ter agido assim. Então ele está falando, seja feita a sua vontade. Jesus, quando ele estava naquela cruz, ele falou para o Pai, seja feita a tua vontade, não a minha mais. Mas você acha que por um momento ele não sentiu vontade? Ele se sentiu só. E às vezes nós, por algum tempo ou momento da nossa vida, nós também sentimos só. Nós ficamos sozinhos às vezes, sabia? Mas não é porque Deus não ama, é porque Ele quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar a buscar nele, no esconderijo, nele. Que a vontade de Deus venha a ser feita na nossa vida. E nós precisamos entender essa vontade. Qual é a vontade de Deus? Se eu oro pedindo o reino de Deus, amados, pelo amor de Deus, a vontade dele tem que ser perfeita. Ela tem que ser mudança de vida. Roubava, não rouba mais. Fornicava, não fornica mais. Adulterava, não adultera mais. Mentia, não mente mais. Falava mal dos outros, não fala mais. Sentia inveja, não sente mais. Vai buscar o que é teu. Não queira o que é dos outros, nem a unção, porque não é tua. Ai daquele que olhar a lavoura do outro e querer o que é do outro. Não dá certo isso. Nem sei porque eu estou falando isso, mas amém. Tem outra parte aqui, no 10 ainda, que ele fala assim, tanto na terra como no céu. Ele está falando de uma ligação, de assim seja, sabe? Tipo, o que é ligado na terra é ligado no céu. Então, quando eu oro em conformidade ao que o céu tem para mim, não tem como Deus não responder. Quando eu oro segundo a vontade dele para a minha vida, não tem como ele não responder. Ele vai responder, e sabe por que ele vai responder? Porque a glória vai ser dele. É o nome dele que vai ser glorificado. Não é o nome da igreja, não é o nome do pastor, não é o nome da pastora, é de Deus. Então, o que é ligado na terra, é ligado no céu. E nós falamos aqui também, o que eu acho interessante, ele falar de perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Irmão, ele só vai perdoar a minha dívida se eu perdoar o outro. Ele não vai perdoar a sua dívida se você não perdoar. Eu preciso aprender a perdoar. Eu preciso me achegar diante de Deus com o meu coração limpo. Sem falta de perdão. Não tem como. Nós precisamos pedir perdão, sim, por nós e também dar perdão para o outro. Liberar as pessoas. Porque senão é você que fica presa, né? A questão de perdão é assim que funciona. E nós precisamos aprender sobre isso. E ele diz também aqui, ó.
Porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então é uma troca. Eu perdoo, ele me perdoa. Mas isso não é porque Deus não pode perdoar eu e acabou. Pode, ele é Deus. Ele pode. Mas ele quer nos ensinar. Ele é um pai, ele ama nos ensinar. Então, o que ele está me ensinando? Olha, Kelsey, como você quer meu perdão se você não é capaz de perdoar o seu irmão? Como que você quer que eu te perdoe se você não é capaz de perdoar aquele que falou mal de você, aquele que quis a sua morte, aquele que de repente fez uma maldade contra a sua vida, a sua família? É difícil, irmão? É difícil, muito difícil. Por isso nós precisamos dele. Por isso nós precisamos orar como ele orou. Você acha que foi fácil para ele também perdoar todos aqueles que julgaram ele, malfeitor, levado até a cruz do Calvário, pendurado no madeiro, como homem imundo daquela época, o pior da época? Você acha que foi fácil? Não foi não, irmãos. E quantas vezes nós nos julgamos tão santos, né? Porque nós oramos, julgamos tão santo, fariseu. Isso para mim é ser fariseu. Sabe, aquele que não cumpre a palavra é fariseu, irmão. É fariseu desde aquela época, desde lá da época de Jesus. Ele já sofria com isso. E a igreja hoje, se não vigiar, tem fariseu no meio. E nós precisamos vigiar, amém? Vocês querem concluir mais alguma coisa nessa leitura? Quer? Como a pastora falou aqui o versículo 10, né? O Senhor trouxe a minha mente agora que fala tanto na terra como no céu. A gente está falando do mundo presente, né? E do mundo vindouro. E às vezes a gente se preocupa tanto mostrar algo externo e algo passageiro e não se preocupa com aquilo que é eterno, né? Então, esse texto também me faz o quê? A gente tem que usar o natural e transferir para o mundo espiritual e para a eternidade, né? Então, e isso só acontece se for de dentro para fora. Não adianta demonstrar, que nem a pastora falou, fariseu, vai falar, e por que não acontece isso? Porque, olha, eu tenho orado, eu tenho feito isso, mas está na posição? Está sendo de dentro para fora? Ou está como o Senhor ensinou no começo? Não adianta ir para as graças, gritar, demonstrar, né? É no oculto, é algo, é intimidade com Deus, né? É um bate-papo com Deus mesmo, não tem um papo reto, né? E a gente tem esse papo reto mesmo, né? Senhor, senta aqui, ó. E mostrar as minhas falhas também, ó. Eu sei que eu tenho isso, tira isso de mim, né? É de dentro para fora. Não adianta eu chegar diante dele, que de repente, como chego diante da pastora Kelsey. Deus me conhece. Então, com ele, a gente tem que ser verdadeiro. Esse texto de Mateus 6 é algo assim, muito profundo, né? Porque é o próprio Deus direcionando os discípulos. E ele está nos direcionando nessa noite, né? Vem o teu reino, né? Ser feita a tua vontade. Se a gente for buscar aqui, ele já estava falando ali em outras linhagens com Abraão, né, pastora? Uma aliança, mostrando que ele tinha em Mateus 8, não é isso, pastora? Está em Mateus 8:11, que ele fala, né? Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, nos reinos dos céus. E essa mesa a gente vai sentar também. Por isso que fala, né? Tanto aqui na terra como no céu. É algo muito além do que a gente imagina, né? É algo muito mais profundo. E a gente tem que estar preparado para sentar nessa mesa também e falar, olha, eu consegui, né? Pela misericórdia do Senhor, nós somos mais que vencedores. E a gente só vai ser mais que vencedores, como a pastora Kelsey falou, não vai ser através de teologia, doutorado, é intimidade com Deus. Só se vence o mundo espiritual, né? Porque é uma esfera, se a gente pudesse contemplar, né? No mundo espiritual, só esse momento que a gente está aqui falando isso, abrindo os olhos, tirando toda a cegueira, está uma guerra. Mas, como ela falou no começo, nós estamos no esconderijo do Altíssimo, né? A gente está debaixo de suas asas. Ele está nos direcionando, ele está nos protegendo.
E é um mundo de guerra também, porque a gente tem que vencer. Vencer o quê? O desânimo, a mentira, né? Que nem diz o pastor Saraiva, os mimimi. Avança, né? Avança. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele fala que nós somos mais que vencedores. E a gente só vai ser mais que vencedores se a gente prevalecer na oração. A oração é a chave da vitória, amém? Aleluia! Tem alguma pergunta, alguma coisa em relação a isso, Mateus? Não, ninguém. Ok, vocês estão muito tímidos aí, hein? Vamos lá, vamos compartilhar. Deus está falando com vocês aí? Posso ouvir um amém? Glória a Deus, né? Deus é bom. O Salmo agora 91, nós vamos falar um pouco sobre ele, porque também tem muito a ver com a vontade de Deus, né? É o que eu falei. Quando você chama a existência o reino de Deus, você está chamando a existência aquilo que está no reino dele, né? Então é proteção, é segurança, né? É a vida dele em nós, é a presença dele em nós, né? Então nós estamos dizendo, Deus, ó, aqui tudo é seu, né? Eu sou sua, a minha família é tua, a minha casa é sua, os bens que eu adquiri é teus também, né? Então é tudo dele. Então o salmista começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então nós vemos dois nomes aqui: Altíssimo e Onipotente. Ele é poderoso. Ele é altíssimo. Ele é aquele que está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que reina nas alturas. Ele é aquele que tem todo o universo na mão dele. Ele é aquele que tem a minha vida, a sua vida nas suas mãos. Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia! Quando eu tenho esse Deus que esse salmo está dizendo como meu esconderijo, eu posso descansar. Eu posso descansar. E o descansar é descansar de verdade, irmãos. É não ficar apavorado. É não ficar assustado. É não entrar em deprê. É não entrar em pavor, em medo. Até mesmo essa situação que nós estamos vivendo, essa epidemia louca. O vírus é uma realidade? É uma realidade. Mas o medo, a depressão, isso vem do diabo. E a gente tem que repreender isso em nome de Jesus. Se você não vigiar, você fica doente. Não pegou nem vírus nenhum. Mas você está doente, você está em pânico. Né? Se bobear, você põe máscara até no cachorro. Temos que vigiar, irmãos. Tudo que passa do limite, tudo que passa do nosso controle, não é de Deus. Não é de Deus. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho, cada uma vai falar um pouquinho aí, dos versículos que vão vindo agora, tá? O 2, o 3, cada uma vai falando aí. Começando aqui pela Sandra, amém? Você fica à vontade, compartilhe a nossa página, compartilhe com seus amigos aí e vai colocando aí alguma pergunta que você quiser fazer e a gente vai estar te respondendo. Então, esse primeiro versículo, a gente já falou um pouco, ele já começa dizendo aquele que habita, né? Aquele que habita, aquele que está, aquele que está ali guardado, né? E vai seguindo dizendo o que vai acontecer com ele. Aquele que habita vai acontecer o quê? Aí vem essas séries de coisas, né? Que eu gostaria de dizer assim no segundo versículo que fala: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Então, eu estou guardada naquele que habita, eu estou habitando no esconderijo e eu estou fazendo dele o meu refúgio, a minha fortaleza. O Senhor é a minha fortaleza e o meu refúgio. Né? Ainda que a minha visão, né, física
esteja tudo complicado, eu preciso compreender que Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. E eu preciso confiar nele. Eu preciso acreditar nele. Porque a oração é isso. Se você está falando com ele, é porque você acredita que ele pode fazer algo, né? E para mim, acreditar que ele pode fazer algo, eu preciso ter intimidade com ele. E eu preciso ter intimidade com ele é conversando com ele. Então, o próprio Deus é lindo, porque o próprio Deus, ele põe isso dentro de você. Ele põe essa confiança no seu coração. Filha, eu tô contigo, pode confiar. É eu que te guardo. Eu guardo a tua entrada, eu guardo a tua saída. Eu tô no controle de tudo, ainda que você esteja chorando hoje. Ainda que a gente chore. O Senhor, nós precisamos compreender isso. Que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é nele que nós confiamos. Eu confio em algumas pessoas. Eu confio em algumas pessoas. A gente confia. Mas em quem eu confio mesmo é nele. Né? E a pastora costuma dizer, pode faltar tudo, eu fico sem tudo, menos sem ele. Sem ele, a gente não consegue mais viver sem ele, não dá mais. Então é ele que é o meu refúgio. Acho que se não fosse ele hoje, eu não estaria aqui. Acho que muitas de nós não estaríamos aqui. Então glória a Deus por isso, que ele é o nosso refúgio. Amém? Glória a Deus. Bom, aqui no 3 está falando assim: Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Aí a gente pensando hoje, quantos livramentos a gente não tem por dias, né? Sem a gente saber. Quantas coisas o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, né? E é como ele está falando aqui. Deus, ele livra a gente dos perigos escondidos, porque tem aqueles que a gente vê, mas tem aqueles que a gente também não vê, né? E aqui também está falando que ele livra a gente das doenças mortais. Se a gente for pegar para os dias de hoje, tudo que a gente está vivendo, Deus tem guardado as nossas vidas. Né? A gente tem às vezes preocupado, sim, porque somos humanos, né? Às vezes sentimos medos, mas é como a palavra que fala, como ele fala pra gente, né? Ele nos livra. Temos que fazer a nossa parte? Temos, né? Usar as máscaras quando for sair, lavar as mãos, usar o álcool gel, né? Mas a gente tem que ter a certeza de que Deus é por nós, né? Que Deus, ele tá nos guardando a todo momento, né? É que nem a pastora falou, não adianta a gente entrar em desespero. No começo, vou falar por mim, eu fiquei em pânico no começo, mas aí depois eu comecei a falar, por que esse pânico? Né? Se eu tenho um Deus que pode todas as coisas, né? Que no estralar de dedo ele pode acabar com essa epidemia, né? Então o que eu fiz? Eu cortei o negócio de jornal, porque isso estava me deixando muito mal. Eu falei, ou eu confio, ou eu não confio, né? Então que nós venhamos ter a certeza que Deus está guardando as nossas vidas, né? Amém? Ele cobrirá com suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus te protegerá. Então quer dizer assim, quando a gente é fiel, né? Porque o Senhor sabe quem é fiel e quem não é a Ele, né? Quando você é fiel a Deus, Ele te guarda todo momento. Ele te livra de todo mal. Quer dizer, Ele te esconde debaixo das asas dele, né? Pode se levantar o que for, mas você será guardada por Ele, né? Então que nós devemos, né, ter essa consciência de que nós devemos ser fiel a Deus, né? Que a todo momento Ele nos guarda, Ele nos livra, né, nos protege, nos dá livramentos que a gente não vê, né? E que nós venhamos confiar nesse salmo, como está falando aqui, né? Amém? E o versículo 6 ele fala, né? Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aqui ele já está falando que nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia vai nos atingir, né? E se a gente for buscar fundo isso, há uma guerra ao meio-dia, né? Do mundo espiritual maligno, do mundo ao contrário. Mas o Senhor, ele está falando para mim e para você, como a nossa querida falou, né? Se Ele é por nós, quem será contra nós?
Ele está garantindo aqui a total proteção em meio ao perigo, né? Em meio ao perigo ele está falando assim, ó, eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, né? Que a gente não tem que temer. E um pouquinho antes disso, ela leu e fala que o Senhor, ele não sara, né? Que foi o versículo 3, né? Que você leu também. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E nessa noite eu posso falar isso, que ele me livrou de uma enfermidade mortal, né? Madrugada ali, falaram para mim, olha, você está com uma enfermidade de câncer, né? É para morte, porque estavam já, vai pro bolso, não vai pro bolso, pastora Kelsey é testemunha disso. Quando ela falou da oração, veio isso à minha mente, mas eu creio que todos vocês adaçam e muito mais pessoas também oraram. E teve uma manhã que ela chegou, ela falou assim, Ju, eu vou orar por você, fique em paz, que Deus falou para mim que está se movimentando ao teu favor, né? E naquele dia veio esse Salmo 91, eu falei, Senhor, eu estou nas tuas mãos, que seja feita a tua vontade, né? E aconteceu até algo espiritual, ainda não relatei isso para muitas pessoas, que acho que eu já falei para a pastora, que eu senti que eu fui anestesiada no quarto, e eu não fui, né? Depois que ela ministrou, outras pessoas foram lá e falou, mas eu fiquei com aquilo, ela falou assim, ó, Deus falou para mim que está se levantando a teu favor. E é isso aqui, né? Não temerei, eu não tenho que temer, né? Nem peste que ande na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Não temerei. Nós não temos que temer. Ele tá afirmando, né? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Não está falando um. E a gente só vai ter esse poder de contemplar isso, é o quê? Através da oração. A gente vê que aqui o Senhor, ele ordena anjos para nos livrar, que a gente não tem esse poder de ver, mas o tempo todo, quem está dissipando isso? Através da nossa fé, a oração e os anjos guerreando pela gente. Porque tem setas, né? Tem dados inflamados, malignos, que vem que a gente não está vendo, mas o Senhor está nos livrando. Então, a gente tem que ler e entender, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos. Né? Porque o Senhor, ele está conosco, o Senhor, ele garante a vitória, né? E ele está falando aqui, né? Que mesmo que a gente não enxergue isso, mas ele está nos livrando. O 8 diz assim, somente com os teus olhos, olha só, hein? Somente com os teus olhos olharás somente com os teus olhos olharás e verá a recompensa dos ímpios. Quando você pensa em ímpio, você pensa naqueles que não creem. Sim. Né? Porque tu, Senhor, é o meu refúgio, altíssimo da tua habitação. Né? Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Né? Muito forte isso. É acreditar sem ver, né, pastora? Tem pessoas que eu vou glorificar porque eu estou vendo o copo. Eu tenho que glorificar sem estar vendo esse copo. Que a fé não é pelo que a gente vê, né? Então é isso. O Senhor, a gente tem que acreditar. Ele está comigo. A minha fé tem que ser além desse problema. A minha fé tem que ser além dessa pandemia aí, desse Covid-19. Tá aí, tá. Mas maior é o que está conosco. Isso não pode nos oprimir, nos levar a uma depressão, nos levar a acabou, então já vou, como diz os jogadores, né? O filho sempre fala isso, vou amarrar a chuteira. A gente não tem que amarrar a chuteira, não. Né? A gente tem que buscar mais, orar mais, glorificar mais, buscar mais em Deus, porque é Ele que vai nos dar direção, é Ele que vai nos fortalecer. Fortalecer através do quê? Da oração, né? E aí a gente vai ver isso, né? 10.000 caindo para um lado, e a gente aqui seguindo para o alvo, né, para nossa nova Jerusalém, para aquilo que o Senhor tem, né? A gente vai sentar lá naquela mesa com os nossos irmãos e glorificar e falar santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então, aqui a gente só está de passagem, mas para a gente continuar essa caminhada, a gente tem que perseverar na oração, amém? Glória a Deus, é verdade. Testemunho da pastora Jussara é uma bênção. E quando eu chorei muito quando eu fiquei sabendo, porque eu fiquei com medo de perdê-la, mas Deus me deu uma revelação muito linda a respeito dela, e Ele falou para mim, não é para morte,
mas é para que meu nome venha a ser glorificado. E eu vi quando o anjo do Senhor estava fazendo mesmo a cirurgia nela. E a hora que eu vi aquilo foi uma certeza muito grande, né? E foi o dia que eu estive lá com ela e falei isso para ela. Falei, Deus já está movimentando tudo para você. Ele está cuidando de tudo, né? Então, o nome do Senhor, ele é glorificado. Tudo na nossa vida é para glorificar o nome do Senhor. Tudo. Tudo. Até o livramento, até quando ele fala, olha, 10 mil vai cair do outro lado, vai cair do outro lado. Todos vão ver você passar pela prova, né? Os ímpios, aqueles que não acreditam, vão ficar assustados. Que Deus é esse? Né? Qual é esse Deus que essa mulher serve? Né? Então, assim, para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Eu gosto muito do verso, nesse salmo, eu gosto muito desse verso 15, onde ele fala que ele me invocará, eu invoco a Deus, tá? E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então, assim, o prazer que Deus tem é de nos ouvir, é de nos atender, é de curar a nossa angústia, porque Ele é um Deus que sara, já foi lido aqui. Ele é um Deus que sara a angústia, tira a tristeza, tira o temor, e Ele vai nos glorificar também. Essa coisa de glorificar, eu acredito que é um gozo muito grande, é uma alegria muito grande. É quando você recebe uma grande vitória e não cabe em você a alegria de querer que todos saibam o que está acontecendo com você. É a mesma coisa quando você aceitou Jesus. Eu não sei se tinha um passarinho dentro de você, mas dentro de mim tinha. Né? Tinha acho que um bando de passarinho, de gaivota, sei lá o que tinha. Mas eu tinha vontade, né, a princípio, quando eu aceitei, de falar para todo mundo a minha experiência com Jesus, né? Hoje, mais madura, é isso que nós sentimos, né? O desejo de falar de Jesus é o nosso prazer, né? Se você me perguntar o que eu mais amo fazer, é pregar a palavra do Senhor. Né? Viajar para as nações, falar de Jesus, é ver uma pessoa sendo restaurada pela palavra, é ver uma pessoa aceitando a Jesus, é ver uma pessoa largando pecado e vindo para o Senhor. Esse é o meu maior prazer. Amém? Então, tem alguns versículos que falam sobre o refúgio debaixo dessas asas. O Deus, ele deixa para nós em alguns versículos falando sobre essa asa de proteção, tá? Vocês já viram no sítio como a galinha, ela protege os seus pintinhos? Vocês já viram isso? É a coisa mais linda, né? Ela abre as asas e ela puxa todos os pintinhos para debaixo dela. Ela não quer nenhum pintinho fora. É assim que Deus faz com a gente, né? Ele é uma grande águia que nessa quarentena pôs todos debaixo das suas asas. Aquele que é dele está guardado, filho. O diabo não toca. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode abrir para mim o Salmo 17, verso 8. Eu não sei qual a leitura sua, se é a nova, mas... 17, verso 8. O que está escrito aí? Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas. Não é lindo? Isso aí não é uma poesia? Você é a menina dos olhos dele. Você já tocou na menina dos teus olhos? Dói ou não dói? Machuca ou não machuca? Quando você vai pôr o colírio, fica lá com os olhos arregalados. É terrível, não é? Ai daquele que mexer na menina dos olhos de Deus. Ai daquele que toca na menina dos olhos de Deus.
fere ele. Ninguém pode tocar você. Você está escondido debaixo das asas dele. Viu? Não é esse vírus que vai te tocar, não é diabo nenhum, né? Poder das trevas nenhum. Você é a menina dos olhos do Senhor. Eu sou a menina dos olhos do Senhor. A igreja de Cristo é a menina dos olhos de Deus e está debaixo das asas do Altíssimo, escondida. Oh, glória! Anota esse versículo aí, Salmo 17:8. Escreve ele na tua geladeira. Põe no meio da tua Bíblia para você ler e profetizar isso para a tua vida. Quando a angústia bater, o desespero bater, saiba que você está debaixo dessas asas. Salmo 36, verso 7. Salmo 36, verso 7. Vamos ver o que Deus fala aqui conosco. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, porque isso os filhos dos homens abrigaram à sombra das suas asas. Quão preciosa é, Deus, na tua benignidade, porque isso os filhos dos homens se abrigaram à sombra das suas asas. Filhos dos homens abrigaram a sombra, os filhos dos homens abrigaram a sombra das suas asas. Quão precioso é, ó Deus, a tua benignidade. Aleluia! Benignidade é bondade. Nosso Deus é bom. Estamos aí nessa epidemia, o nosso Deus é bom. Muitos têm perdido emprego, o nosso Deus é bom. Ele não vai deixar de ser bom. Ele não vai deixar de ser bom. Se as portas estão fechadas, Ele não vai deixar de ser bom. Se você entender que você ama esse Deus porque Ele é bom, a bondade, a benignidade vai te seguir e ela vai te guardar. Você não ama a Deus por aquilo que Ele pode te proporcionar. Você ama a Deus por aquilo que Ele é na sua vida. Você precisa conhecer isso. Quando nós conhecemos isso, os homens, ele descansa debaixo das suas asas. E sabe o que eu tenho aprendido com Deus? Que quando eu estou descansando no Senhor, os meus descansam. Quando eu descanso, quando eu estou escondida debaixo dessas asas, o meu filho não vai ficar desprotegido, não. A asa do Altíssimo vai decantar, vai sobre a vida dos meus filhos, dos meus netos. Aleluia. Nós vamos ler esse verso. Por que nós vamos ler isso? Porque Deus, ele procura por intercessores entre nós. Amém? Não é um acaso, pois nós somos nós mesmos, na igreja do Senhor, fora da igreja, na nossa casa. Nós temos que ser o que somos, e nós somos filhos de Deus. Todos nós que reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, somos um intercessor. Nós temos esse compromisso de orar. Orar por mim e orar pela minha irmã. Orar por mim, orar pelo meu irmão. Orar pelas nações. Orar pelo Brasil. Orar pelos necessitados. Esse é um dever nosso. E nós precisamos entender isso. Tessalonicenses tem um versículo que é bem pequenininho lá, que diz: orai sem cessar. Ele ensina que orar sem cessar é contínuo. Eu não posso parar de orar. E isso por todos. E nós vamos ver como é sério essa questão de intercessão. Eu e você fomos chamados para interceder. Então, se você está enganchado, né, nessa luta de ser intercessor, você precisa entender o que está escrito aqui em 1 Samuel 12, verso 23, que diz assim:
E quanto a mim, quem está falando aqui? O profeta, não é? Não é um profeta que está falando aqui? E quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. Samuel está aqui ensinando o povo algo tremendo. Mas ele também deixa um alerta para mim e para você que é intercessor. Não se escolhe para quem orar. Não se escolhe, eu vou orar por ele porque ele é bonzinho. Eu vou orar por ele porque eu tenho uma comunhão com essa irmã. Está errado. Isso não é ser intercessor. E ele está dizendo que é um pecado. Guarda isso no seu coração. A omissão de interceder por alguém é pecado. A omissão de interceder por alguém é pecado. E você tem base bíblica para isso. Então nós vamos falar um pouquinho. O que você acha disso aí, Sandra? Essa situação de a gente se omitir a não orar por pessoas, muitas vezes que Deus coloca no nosso coração, muitas vezes que a gente tem um sonho, ou Deus mostra algo para a gente estar intercedendo, é muito sério, né? Eu estava conversando com a Bruna sobre isso ontem. Deus está falando tremendo aqui com a gente, porque Deus vai confirmando tudo aquilo que ele fala, né? E a intercessão é muito sério. Muitas vezes a gente não quer orar pela pessoa, porque a gente sabe que vai entrar numa guerra, né? A gente sabe que a gente vai entrar na brecha, então isso é muito sério. Mas é o que foi falado. Nós estamos agindo de forma errada, é pecado. Né? A gente não orar. Muitas vezes a gente ora por aqueles que amamos, por aqueles que estão perto de nós, por aqueles que estão padecendo, que estão perto de nós, que amamos. E muitas vezes Deus manda a gente orar por uma pessoa que muitas vezes até te caluniou, né? E eu passei por isso, eu vi isso, e é algo muito sério, porque muitas vezes até a palavra não sai. Senhor, eu abençoo fulano de tal, né? Senhor, eu abençoo essa pessoa, em nome de Jesus, eu declaro sobre ela a bênção do Senhor. É difícil porque muitas vezes o coração fecha por causa disso. Mas a intercessão é algo muito sério, porque mesmo você tendo sido machucado por essa pessoa, ou aconteceu algo e você não quer orar, através da oração o inimigo ele cai por terra, as trevas elas batem em retirada. Então isso é muito sério. Eu vivi isso, eu não quis orar por uma pessoa, o Senhor falou dessa forma: isso é omissão, você está pecando. E foi assim que Deus falou agora, assim, direitinho, da forma que Ele falou comigo, a pastora foi usada para falar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é só orar por aqueles que nós amamos, pela nossa família, mas sim orar pelos nossos inimigos, né? Por aquelas pessoas que muitas vezes nos caluniam, nos perseguem. Isso é muito sério e temos que tomar muito cuidado com isso. E quando a intercessão é algo que o que a pessoa está passando, você vai sentir em você vai sentir aquela dor, você vai chorar por ela. Isso é muito sério, né? Amém? Eu vou só citar aqui o que a Samira falou aqui. Ela pôs aqui: às vezes quando eu intercedo, o meu físico padece, né? Sofre dores. É verdade, irmãos. Jesus passou isso. O que a Bíblia fala que aconteceu com ele quando ele estava intercedendo no jardim? Né? Ele suou gotas de sangue. Ele colocou no seu físico toda a dor do mundo. Toda a dor da humanidade estava sobre ele. Por isso que a intercessão, ela é maravilhosa, porque muitas vezes você não vai nem orar por você não vai nem se parecer dos teus problemas. Você vai orar pelo outro. Você vai ter compaixão do outro, você vai sentir a dor do outro. E olha, Deus vai dizer para você que a dor do outro, quando Deus está falando que nós somos intercessor, é intercessor do filho, do marido, viu?
Quando nós oramos pelo marido, você já intercedeu pelo seu marido como Deus quer? Você sente dor, minha filha, até no útero. A tua alma dói. Porque ele está com você, é uma luta. Ele cuidar da sua família é uma luta. Ele ser sacerdote da casa é uma luta. Não é fácil. E nós precisamos interceder. Orar por esse filho que não quer saber de Jesus. Você vai sentir na carne, você vai sentir o que ele sente. Jesus sentiu isso. Então, isso, Samira, é normal. Isso são atitudes, né, sentidas no físico de uma intercessão. Tá? E isso é maravilhoso. Tem momentos na intercessão que você nem vai orar, você só vai chorar. A tua alma sabe porque está chorando, mas você não consegue falar palavras nenhuma, você só chora. Só chora. Né? Então, isso geralmente acontece comigo quando eu oro pelas nações, né? Uma intercessão em relação à missão, né? A missão que Deus tem lá fora, os missionários, né? Mas isso é maravilhoso. Eu tinha até colocado aqui no meu caderno. A oração é uma das principais formas de desenvolver a intimidade com Deus. Como a gente está falando de intercessão, no começo eu tinha muito receio, falar por mim, de orar pelas pessoas, como ela foi falada aqui. A Samira falou, por sentir as coisas que as pessoas, né, estão passando. E a minha mãe sempre falou para mim, Liane, tu tem que se levantar mais como intercessora, você tem que orar mais. Às vezes Deus não faz porque você não busca. Então, assim, falar que eu sou meia preguiçosinha, sou sim, mas assim, Deus conhece meu coração. Deus sabe a forma como eu tenho buscado, né? E aprendido a interceder pelas pessoas também, não só pelos meus, né? Porque a palavra fala que quando a gente cuida das coisas de Deus, né? Cuida das pessoas, Deus está cuidando das nossas, né? Da nossa família, das nossas coisas. Então eu aprendi que se a gente for, assim, como se diz, orar para uma pessoa, automaticamente Deus está guardando nossas vidas. Deus está olhando por nós, né? Seja numa dificuldade, seja no caso assim, eu que não tenho um filho ainda na presença de Deus, eu tenho certeza que Deus vai alcançar a vida dele, né? Que as coisas não é no meu tempo, né? Que é tudo no tempo de Deus. E eu creio na promessa de Deus na minha vida, né? A palavra de Deus fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu aprendi isso, que a intercessão, ela te leva a uma intimidade com Deus, né? Ela te leva a uma busca maior com Deus, né? Então, assim, e quando a mulher fala assim, eu não vou orar pelo meu marido mais não, porque tudo é só eu que oro. Ele não muda, ele não faz o que Deus está mandando. Eu vou orar por ele? Deus está falando para você que você está omitindo e você está pecando. Eu peco quando eu deixo de orar pelo meu marido. Eu peco quando eu desisto de orar pelo meu filho. Ele é difícil, às vezes você tem que deixar ele passar algumas coisinhas, né? É necessário ele passar. Mas a mãe está ali, sempre orando, intercedendo, Deus guardando. Deus não vai permitir que tire a vida, mas Deus vai permitir que aconteça algumas coisas para que ele entenda que Deus é Deus, né? Você concorda com isso? Concordo plenamente, porque é assim, às vezes a gente, por ser mãe, né, a gente quer guardar, a gente quer, se puder colocar eles debaixo das nossas asas, a gente coloca, né? Mas assim, a gente tem que entender que para eles ficarem maduros na vida, crescerem, eles têm que ter as experiências dele, né? Por mais que sejam ruins, né? E assim, aqueles que ainda não estão na presença do Senhor como o meu, às vezes me dói, porque eu sei que ele se frustra, ainda tem, né, situações ruins que acontecem, mas eu sei que Deus está trabalhando, né? Que vai chegar um momento que Deus vai falar, é agora, Deus vai resgatar, né? Então que nós venhamos continuar na intercessão, né? Porque, como se diz, a oração, ela é no tempo do Senhor. Não adianta eu orar querendo para hoje e amanhã. A gente tem que ser persistente na oração, que no momento certo Deus vai agir. Amém?
muito do versículo que a pastora leu, né? E quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito, né? E a gente vê aqui que Samuel estava num momento difícil. Né? A gente vê que ele estava contra tudo aquilo que estava acontecendo na época ali, Israel, o novo rei. Mas ele estava falando assim, com tudo isso, eu vou continuar orando. Vai dar para entender o que, mesmo que a gente não concorde, isso não dá o direito de eu deixar de orar pela pessoa, né? Porque orar porque eu gosto é muito fácil, né? Mas até para que eles entendam. E mostrar o caminho da verdade, né? E orar e mostrar o caminho da verdade. Isso que Samuel está falando aqui, né? A gente tem que continuar, mesmo discordando, mesmo não vendo, né? Porque senão a gente vai estar o quê? Em pecado. Não está do meu jeito, não está do meu agrado, né? E isso acontece, né, pastora? A gente, como pastora, né? Eu oro por esse aqui, por aquele ali, não. Então, você não faz parte do reino, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nesses momentos, porque esse versículo aqui de Samuel, ele é bem claro, né? Ele está bem... Samuel 12, né, pastora? Samuel 12, 23, está bem claro, né? Enquanto a mim, longe de mim, que eu peque. Deixando de orar por aqueles que falam mal, às vezes, de nós, por aqueles que não nos aceitam, né? Não aceita porque a pessoa é bonita, não aceita porque a pessoa tem uma boa oratória, não aceita porque louva mais, não aceita porque toca mais. É tanto, mas mediante tudo isso eu tenho que orar e mostrar o caminho da verdade. É isso que Samuel estava falando aqui está falando nesse texto para nós, né? Então, e crendo, e orar sem cessar. Ó, a minha sogra tinha um dilema, pastor. É para frente que se anda, né? Tá na glória hoje, é verdade. Então, vamos orando, ó, vamos andando, né? Porque o Senhor é Ele que vai fazer, é Ele que vai realizar. Mas não podemos parar de orar. Amém? Amém. Samuel não podia deixar a vocação dele, né, de profeta. Já pensou? Manchar porque ele não orava por aquele que ele não gostava, né? Ou ele escolhia quem ele ia orar. Misericórdia. Nós não temos o direito disso. Amém? Deus nos levantou como intercessores. Vai acontecer, claro, acontece aquele tempo que você fica chateado, passa um dia, mas gente, passou um dia, esquece, já era, vamos lá. Eu tenho uma coisa comigo que eu sempre exercitei isso, né? Toda vez que eu acordo, eu falo assim, qual vai ser o milagre hoje? Qual vai ser o milagre hoje? Eu quero estar preparada para o milagre que o Senhor vai fazer hoje. Então, cada dia que a gente acorda, Deus está preparando algo para nós. Deus está preparando um milagre grande. Deus está preparando um favor para o seu povo, né? Nós temos que entregar a nossa vida, a nossa situação que nós estamos vivendo. Amém? O último versículo que eu quero que eu quero ler, está em Provérbios 8:17. Tem algumas mulheres que já conhecem de cor, mas nós vamos ler ele e eu quero deixar ele para o seu coração. Nós já estamos acabando. Se eu ouvi você falar 8:17. Aleluia. Oração gera esperança. É isso aí. Vamos ver aqui. A Fabi colocou assim: quando a gente ora, a gente entende que não consegue mais parar. Deus lê diretamente o coração. Isso. Fica estreito a intimidade com o Senhor. Ele fala, responde, a gente fica mais em paz porque crê e ouve literalmente a voz de Deus e sabe que Ele tomará a providência. Exatamente isso. Ele é aquele que responde a nossa oração, né? Samuel, ele era um homem cheio de Deus, ele era um homem escolhido por Deus, né? Desde a sua infância, Deus já falava com Samuel. Samuel foi desejado.
Samuel foi o milagre de Deus, né? Samuel foi desejado há muito tempo e quando ele veio, a mãe dele nem teve ele por muito tempo, já dedicou ele ao trabalho, ao Senhor, né? E ele ouve a voz de Deus, Deus chamando ele para um ministério, para uma vocação. E ele falou: olha, Senhor, fala comigo que teu servo ouve. Será que hoje nós estamos preparados para dizer: Senhor, fala comigo que o teu servo, a tua serva te ouve? Será que realmente você quer ouvir o que Deus quer de você? Ou você quer ouvir o que você quer que Deus queira para você? Querido, quem comanda a sua vida não é você mais. A Bíblia diz que quando eu tenho Jesus, não sou eu mais que vivo, mas Ele que vive em mim. Então Ele comanda a minha vida. Toda vez que eu digo: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Vai além desse plano nosso aqui. Vai além disso. É muito mais que isso. Isso aqui que você está vendo é uma preparação para o extraordinário que Deus está fazendo, né? Isso aqui é uma preparação para aquilo que Deus já está escrevendo e que vai acontecer. Eu preciso pensar nisso. Toda esse esconderijo, né, que nós estamos tendo agora com Deus nessa quarentena, é uma preparação para um grande avivamento, para um grande momento que o Brasil vai viver, para um grande momento que a igreja vai viver, jamais vivido. Jamais vivido. Eu preciso crer nessa verdade, que eu sinto como verdade. Samuel, ele leva a sério isso. E aqui em Provérbios 8, é 8, né? Diz assim: eu amo os que me amam. Aí. Tu ama Deus? Eu amo, tu ama. Então, se você ama Deus, Ele está dizendo: eu também te amo. Quando você ama, o que você faz para a pessoa que você ama, querido? Você maltrata? Você fala mal? Você dá mau testemunho? Na rodinha dos escarnecedores, você coloca ele no meio e ele é piada para as pessoas que estão ali? O que você faz com a pessoa que você ama? Você quer bem. Você honra ele. Na roda dos escarnecedores, você diz: olha, ninguém fala dele aqui. Ele não está aqui para se defender. Ninguém fala dele aqui. Aonde eu estou tem que ser honrado. Aonde eu estou tem que honrar o meu Deus. Se eu entro num lugar que o ambiente não é o ambiente que eu estou acostumada, irmã, sinceramente, aquele ambiente passa a honrar porque eu cheguei. E não é porque a Kelsey chegou, é porque o meu Deus chegou. Quando eu amo Ele, eu quero mostrar para todo mundo quem eu sou diante dEle. E quem Ele é em mim. E Ele sempre chega primeiro. É incrível como Deus sempre chega primeiro, que os outros falam: lá vem a crente. Chegou a crente. É uma delícia isso. Eu amo isso. Porque os outros veem que eu sou dele. Ô, glória! Ele diz assim: ó, se você me ama, eu te amo. Então, se você me ama e eu te amo, vamos ter um encontro? Vamos ter um encontro? E qual é o encontro? É pela madrugada. Aí ele diz assim: os que de madrugada me buscam, me acham. Então, brincam, né? Falam que a fila é menor, né? Mas não é não. Mas não é não. Todo mundo já descobriu isso aqui. É que de madrugada, eu não sei se você já reparou, os passarinhos já não cantam com tanta intensidade, os cachorrinhos já estão dormindo, não está tanto barulho, a família já está todo mundo dormindo, e você está aí, ó, na sua casa de madrugada, orando, buscando. Ninguém vai tirar a tua atenção. Não vão apertar a campainha,
Não vão ficar te ligando de madrugada. Desliga o teu celular. É você e ele. De madrugada é você e ele. Ninguém vai interromper a sua intimidade com teu Deus. E trazendo para o nosso mundo, né? Vamos falar de marido e mulher, né? Quando a gente tem o nosso encontro, a gente não quer que ninguém interrompa, não é verdade? Eu não gosto, né? Que ninguém interrompa. O horário, né, que estamos namorando, não é bom. Isso é para sábado, mas não é bom. A mesma coisa é com Deus. Não tem que se interromper. É você e ele falando com você, você falando com... É muito bom orar de madrugada, não é? É muito bom orar de madrugada. Glória a Deus por isso. Amém? Tem alguma coisa aí, alguma pergunta? Amém? Olha, eu quero afirmar uma coisa aqui. A oração, ela é a respiração da alma. Então, se você deixa de orar, você deixa de respirar. Você deixa de viver. Aí passa a ser só um ser, né? Uma crente, um crente. Mas a oração, ela é uma ação. Quando eu oro, eu tenho uma ação, eu tenho uma atitude. A minha atitude é o quê? Fazer a vontade do Pai e refletir o reino de Deus. O que é que tem no reino de Deus? Então você vai refletir o que tem no reino. Busque o que tem no reino. Deus vai falar com você o que tem no reino. E se você ama a Deus, como ele falou aqui em Provérbios, todo aquele que ama, você não ama sem intimidade, querido. Né? Você não ama. Eu vi aquela pessoa pela primeira. Eu amo. É mentira isso aí. Você ama quando você passa a ter uma intimidade com aquela pessoa. Você ama quando você passa a ter uma segurança com aquela pessoa. Com Deus a mesma coisa. Então, você precisa refletir a glória de Deus através da oração também. Amém? Quando você começar a ser uma pessoa de oração, você vai ver que você vai mudar. Como tem aquela frase, tudo muda quando eu mudo. Amém? Deus abençoe você. Agora nós vamos aos nossos avisos e depois nós vamos orar por você. Amém? Você quer dar o aviso, Sandra? Eu vou dar o aviso, galera. Benção pura a palavra de hoje, hein? Glória a Deus. Glória a Deus, né? Vamos lá, os nossos avisos, amém? Nós temos o nosso encontro com Deus, tá? Em maio, 22, 23 e 24 de maio, tá bom? O encontro com Deus será no Recanto Betel, amém? Em nome de Jesus, qualquer coisa é só me procurar, tá? Tem o Retiro de Mulheres também, 18 a 20 de setembro, Rio de Janeiro. Você não pode perder, vai ser top esse retiro, hein? Amanhã, às 20 horas, nós temos o nosso culto da vitória, às 20 horas, tá? Consagração, na sexta-feira, às 8 da manhã com a Dani Cury, amém? Às 8 da manhã, consagração. Homens Fortes, sexta-feira, às 20 horas, tá? Chama aí teu marido e fala, amor, tá na hora de ir pra live dos homens, vai lá, né? Em nome de Jesus. Vamos ter também nossa live de casais, tá pegando fogo o negócio. Beça pura, sem mistura. EBD, domingo, às 9 da manhã. E temos também a aula de batismo às 10, né? Com a Fabi e com o Marco. E depois, às 18 horas, nós temos o nosso culto da família. Às 18 horas, a nossa live, amém? Chama a família aí, põe lá todo mundo na mesa e vamos adorar o Senhor juntos em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus, é isso aí. Tem como até colocar na televisão, né? Que fica melhor aí para você assistir. Só para encerrar, aqui em Provérbios 8, a pastora Jussara
me mostrou aqui e é verdade, ó. O 17 diz: eu amo os que me amam, que de madrugada me buscam, me acharão. O que você vai achar dentro desse reino de Deus, né? Você vai achar riquezas e honra. Por quê? Porque ela está com Deus. Riqueza e honra faz parte de Deus, né? As riquezas duráveis e justiça. Elas não são passageiras, não. A presença de Deus na nossa vida é para toda a vida, é para sempre. Por isso que ele fala, né, que a gente não deve buscar ele de vez em quando ou quando tudo vai bem. Não, não. É o tempo todo buscando a sua presença até que ele venha. Amém? Glória a Deus. Nós vamos orar, tem alguns pedidos, né, de oração. Eu quero agradecer, tem o povo de Santos, né? Tem o povo aqui de São Vicente. E tem os pedidos aqui, a Miriam Ribeiro, né, tá pedindo oração por ela e pelos filhos, a Neide Viriato, ela pede oração para uma bebê que está no hospital. Marcela também pede oração pelo seu pai, que está ainda na UTI, né? E também vamos orar pela Cida, né? A minha cunhada, que também está internada. A mãe da Dani Cury também, né? Vamos estar intercedendo por essas vidas, amém? A pastora Jussara vai levantar a voz em oração aqui por essas vidas. E nós vamos estar concordando com a oração da pastora aqui, amém? Senhor, nesse momento nós queremos apresentar todos esses nomes, ó Pai. Como a gente acabou de falar aqui, Senhor, sobre o poder da oração. Senhor, que a nossa oração possa estar chegando aonde essas pessoas se encontram, Pai. Nós repreendemos nessa noite, na autoridade do Teu nome, toda enfermidade, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, que vem estar caindo por terra. Senhor, entra com proteção, Senhor amado. Vai dissipando todo o mal, todo dado inflamado, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai. Senhor, encharque esse povo com o Teu sangue, porque sabemos que no Teu sangue há poder, no Teu sangue purificador, restaurador, curador, libertador, Senhor amado. Oh, Senhor, toma nas Tuas mãos, Senhor amado, também nessa noite, a vida da pastora Kelsey, Senhor, a vida do pastor Saraiva, de todas as suas famílias, ó Pai, de todos os departamentos, Pai amado, a Tua filha, a qual ela está na direção, Pai amado, que o Teu nome venha a ser glorificado, Pai. Guarda nossas vidas, Senhor. Em especial, eu venho te pedir, Senhor, todo espírito de retaliação, tudo aquilo que não está de acordo com a Tua vontade, todo instrumento afinado, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo que nós não enxergamos, mas Tu enxerga, Pai. Coloca por terra, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua verdade, a Tua justiça, Senhor, venha reinar, Senhor amado. Abençoa, Senhor, os quatro cantos desta terra também, Senhor. Toma nas Tuas mãos as nações, ó Pai amado. Vai guardando os missionários, vai protegendo, Senhor. Vai dando sabedoria, graça, Senhor amado. Nessa noite nós te pedimos, Senhor. Ora lá, Teu nome, Pai, porque sabemos que no Teu nome há poder, Senhor. Quem faz milagre é o Teu nome, ó Pai. Nós só somos aqui, Senhor, ministradores da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem nos direcionado. A gente não faz nada, quem faz é o Senhor, ó Pai amado. Tem misericórdia de nós, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, ó Pai. Entra, Senhor, conforme a Tua vontade. Como diz, Senhor, nessa oração, que seja feita a Tua vontade, Senhor. Assim na terra como no céu, Senhor. Traz à existência aquilo que não existe, Pai. Oh, Deus amado, Tu tem poder para isso, Senhor. Tu tem poder, Senhor, para dissipar todo o mal, Pai amado. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. E te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Ser com o Teu povo na face da terra, Senhor. Separa, Senhor, os Teus escolhidos, unge os Teus escolhidos, ó Pai amado. Que nós possamos ter visão de águia, Senhor. Que nós não viemos ficar enganados, Senhor amado. Mas que o Teu Espírito, que é o Espírito da verdade, venha nos direcionar, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus. Aleluia.
Glória seja dada ao nome do Senhor. Foi muito bom estar com vocês, né? Nós temos aqui várias amigas e irmãs conosco, que Deus abençoe, né? A Maria Hélida Santos está pedindo a libertação da sua família, né? Que está afastada, né, do Senhor, que o Senhor, nós estamos anotando os nomes aqui, tá bom? E a libertação da Kelly, e a gente vai estar orando de madrugada, né? Nós vamos estar clamando aí por essas vidas, que o Senhor tenha misericórdia, os traga de volta, né? Aqueles que estão distantes. A Regiane está pedindo a libertação do seu esposo, né? Do seu marido. Aleluia. A Maria Hélida Santos, ela mora no Mato Grosso do Sul, né? E ela está aqui conosco. Que Deus te abençoe, minha linda. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muita gente aqui pedindo oração. É isso aí, peça a sua oração, tá? Nós vamos estar colocando diante de Deus, orando pela sua vida. De madrugada eu também vou estar orando, as mulheres aqui vai estar orando também, estar orando em casa, né? E a gente vai orar, querida. Que Deus venha abençoar a sua vida. Não esqueça o Salmo 91. Descanse nele, você está à sombra dele, você está à sombra dessas asas que protege você, que guarda você, que guarda a sua casa. A palavra de Deus diz: praga alguma chegará à tua tenda. Eu acredito que esse salmo deve ser um salmo de oração todos os dias na nossa casa, todos os dias. Né? Assim como o Salmo 23, né? Existem alguns salmos que você pode ler e trazer à existência na sua casa, profetizar, declarar esse salmo na tua vida, né? Se de repente você está sendo perseguida por alguma questão, o inimigo está se levantando contra você, lê o Salmo 35 na primeira pessoa. Davi fez aquela oração a Deus. Ele se colocou diante de Deus. Se coloque diante de Deus. Deus vai pleitear a tua causa. Deus vai estar contigo. Deus vai com você. Deus não vai deixar você sozinha. Amém? Nós estaremos orando. Amanhã, Comunidade Família em Cristo, aqui com vocês novamente. Uma palavra de Deus para a sua família. Não perca. Amanhã, às 20 horas. E eu amanhã também, às 15 horas, uma tarde com a pastora Kelce. Ai, que delícia. Ah, fala sério. Fala sério, né? Então, assim, eu te espero à tarde, às 15 horas aí, pra gente bater um papo. Amém? Vamos falar sobre santidade. E Deus vai falar com você. Somos santos mesmo? Amém? Beijo. Deus abençoe.